Amantíssimo Deus e Pai celestial, eis os teus filhos diante de tua face, estão com a palavra em suas mãos e neste momento temos uma expectativa muito grande de que o Senhor fale a nós. Há algo nos teus planos que envolve uma resposta nossa. Há uma promessa que foi feita e existe algo que temos que fazer. Se não hoje, Senhor, quando? Quantas gerações mais? Quanto tempo mais? Por isso, olha para este lugar e reconheça entre os teus adoradores aqueles que com ansiedade têm clamado pela chuva, pela precipitação do teu Espírito. E por amor aos fiéis, salva e poupa o teu povo, Senhor. Que possam se erguer poderosos e que possam cumprir seu papel ainda em nossos dias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Se você tem sua palavra, ou se você tem a sua Bíblia aí, abra, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 37. Essa semana, nós nos propomos a entender um pouquinho a promessa extraordinária do Espírito de Deus. E entendemos que para o cumprimento de tal promessa, há alguns passos que a igreja precisa dar, e tanto nos temas da manhã quanto nos noturnos, nós vamos tratar de algumas questões que podem nos ajudar a ter uma jornada espiritual um pouco mais sólida, um pouco mais estável. Entendo que uma semana como essa é uma oportunidade onde a gente pode ajustar algumas coisas com Deus. Eu sinceramente não acho que uma igreja pode ser salva numa semana, mas creio particularmente que grandes coisas podem começar a partir de uma semana. E ontem, quando eu falava com os alunos do internato, deixei uma coisa aqui um pouco evidente. Uma semana como essa, na realidade, é uma semana de guerra espiritual. E pode ser que alguns não tenham se dado conta que uma grande coisa pode acontecer essa semana. Não a partir de um calendário que se abre numa instituição, numa rotina anual, numa rotina semestral, não a partir de um convidado especial, mas a partir de um desejo divino. E eu queria convidar você à guerra contra o próprio eu, a guerra contra os principados e potestades. Gostaria de alertá-lo que você pode ser assediado de uma ou de outra maneira, a perder a atenção, a não ter o foco ajustado para as coisas espirituais essa semana. Por isso, muito cuidado. Disse uma frase ontem, e com uma ressalva, e gostaria de dizer, porque o público aqui é diferente. Não é uma frase daquelas politicamente corretas, mas eu preciso ser verdadeiro ao assumir um púlpito num lugar que me abrigou durante 5 anos. Infelizmente, e eu digo isso com muita tristeza, eu saí dessa instituição pior do que quando eu cheguei. A culpa não é da instituição. A culpa foi que eu não aproveitei algumas oportunidades e a minha espiritualidade, ela sofreu grande perda, grande dano. Pode ser que eu esteja falando para algumas pessoas que saíram de casa cheios de ideais. Pode ser que eu esteja falando para algumas pessoas que saíram de casa pensando em vir para um oásis espiritual. Quem sabe esse seja o lugar onde tem mais pastor por metro quadrado. E pode ser que você se sinta meio só, não acompanhado. Ainda que tenha gente que ore com você. Pode ser que eu esteja falando para algumas pessoas que perderam o hábito de estudar a Bíblia, de orar.
e há muito tempo não tenho uma conversa franca com Deus. Quando eu entrei aqui hoje pela manhã, eu confesso a você que a primeira coisa que me veio na mente foi assim: tomara que o pregador hoje possa... E aí, no instante seguinte, eu me dei conta que quem ia pregar era eu. Eu me coloco aí no lugar de vocês, e eu fico pensando se alguns sentados aqui hoje não estão num caminho de apostasia, ou estão numa condição espiritual desesperadora. Por isso a palavra, e por isso os temas dessa semana. A minha intenção não é em nenhum momento ser indelicado, mas eu entendo que nós vamos precisar tocar em alguns pontos que são fundamentais, e pode ser que a gente precise de alguns alertas. Gênesis capítulo 37, nosso pano de fundo hoje é José, uma das histórias mais interessantes da Bíblia. E mesmo a gente conhecendo os detalhes e sabendo o final da história, existem alguns pontos dessa história, desse relato, que nos deixam muito tensos. Observe os primeiros 2 versos, o 3 e o 4. Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. A gente para aqui um instante. Quando a gente lê o Espírito de Profecia, a gente percebe que a senhora White, ela praticamente deixa uma ou duas pessoas incólumes, sem nenhuma ressalva em relação à sua vida, ao seu histórico. E José, mesmo não tendo cometido nenhum ato agressivo, rebelde, pecaminoso, ela diz que ele havia se tornado um menino mimado e muito confiante em si mesmo. E o primeiro ponto que eu queria trabalhar hoje aqui pela manhã é exatamente esse. Algumas preferências familiares podem gerar ou podem provocar uma distorção no comportamento ou até mesmo no caráter de alguns dos filhos. Jacó foi muito imprudente em ter manifestado preferência, e isso gerou no rapaz, que era um bom rapaz, um sentimento de autossuficiência, uma confiança acima daquilo que era saudável. Fez com que o ambiente familiar se tornasse tão tenso que não havia mais diálogo entre eles, um diálogo saudável. Moisés, ao relatar, diz que não conseguiam mais falar pacificamente com o garoto. Você conhece a história e os detalhes da história. O menino sai numa missão dada pelo pai, de ter a notícia dos seus irmãos. E depois de algum período de caminhada, ele chega num determinado lugar, e exatamente aquele objeto que havia sido utilizado para manifestar preferência foi o que deu possibilidade aos irmãos de distinguirem o rapaz vindo de longe, numa distância que eles puderam fazer juízo, e numa distância que eles puderam inclusive fazer alguns planos maldosos. Lá vem um rapaz. E eu fico sinceramente olhando assim, que na medida em que o menino vinha, a maldade daqueles irmãos chegara a um patamar tão elevado que eles planejaram matar o menino. Era irmão, filho do pai deles. E se você observar o verso 20 do mesmo capítulo, há o registro da agressão aqui. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Eu fico pensando, sabe, a maldade ela chega a níveis assim incríveis. E de fato, quando o menino chegou, eles agarraram o menino e jogaram ele num buraco. Eu fico pensando, a Bíblia ainda diz que eles comiam pão. Eu fico pensando os gritos de José de dentro do buraco, dizendo: por favor, gente, eu sou irmão de vocês,
me tirem daqui. Olha, eu me machuquei, por favor, nós somos irmãos. E eles comendo ali a uma distância que podiam até ouvi-lo. Um dos irmãos, essa é uma cena tão dramática, porque um dos irmãos teve que sair dali, porque não poderia mais esconder o que estava no coração, queria tirar o rapaz de lá, mas a pressão ali dos outros fez com que ele apenas se afastasse. E quando voltou, aí a bagunça já tinha sido feita. José foi vendido como um escravo, como um bandido, como um qualquer. Descrevendo essa cena, Ellen White diz que, amarrado como um escravo, a caminho de um país distante, de longe ele viu as terras do pai e ele tomou uma decisão. Seria fiel ao Deus de seu pai, custasse o que custasse. Ela diz que a sua vida foi decidida naquele dia. Eu não sei se você já teve um dia crucial. Eu não sei se você tivesse a oportunidade de voltar um pouquinho, você escolhesse um dia que você sabe que foi determinante, um dia que trouxe você ao ponto em que você está agora. Nós não temos esse poder de voltar, mas se tivéssemos, o que você teria feito diferente? A vida de José foi decidida naquele dia. O Sr. White diz que ele teria que aprender lições que no ambiente de casa não seria possível. Eu contei isso numa outra oportunidade aqui nessa igreja. Existem dias que realmente são cruciais. Dias em que você pode escolher lamentar-se ou achar que você é uma vítima do destino, ou que as coisas não são favoráveis a você, ou que você não teve as oportunidades necessárias. É possível que alguns cedam à tentação, inclusive, de se comparar com outros, dizendo, se eu tivesse as mesmas oportunidades que aquele indivíduo, eu também estaria numa situação melhor. É possível, é possível. Isso faz 12 anos. Eu cheguei aqui no início do ano 2000, na metade do meu segundo ano da faculdade. No período das férias eu precisava vender livros para poder pagar a faculdade. E eu fui a uma cidade muito fria no interior de Santa Catarina, a 700 quilômetros da capital, praticamente na divisa com a Argentina, bem no oeste do estado. E foi interessante, naquelas férias eu trabalhei em 2 cidades bem pequenas, sem presença adventista. E na primeira cidade eu dormi as 2 primeiras noites na casa paroquial, depois arrumaram uma cama, um quarto para mim no destacamento da polícia militar. Era uma suíte, tinha até um banheiro privado. E aí, na segunda cidade, que foi o último terço das férias, eu fui a uma cidade muito pequena, pequena mesmo. Eu até acredito que nós conseguiríamos colocar a cidade dentro dessa igreja. Literalmente, no início da cidade, você viu o final dela. Eram um pouco mais de 2.000 habitantes. E para quem precisava voltar, e para quem tinha alguns objetivos bem elevados, aquela cidade não parecia muito promissora. Tinha uma coisinha de cada, uma padaria, uma farmácia, uma igreja, uma agência bancária. Parecia assim uma cidade cenográfica, sabe? E eu virei uma espécie de atração na cidade, porque as pessoas não recebiam muitas visitas. A dificuldade é que o lugar que arrumaram para eu dormir naquelas férias ficava a 8 quilômetros desse centrinho. Então eu arrumei uma bicicleta para poder fazer esse percurso. Se você conhecer essa bicicleta a partir da minha descrição, você tá difícil, você já viveu bastante e você tá meio velho. É uma barra circular vermelha. Alguém lembra? Se você lembra, tá ruim para o seu lado. É daquelas freios de pé mesmo, sabe? Os mais caprichosos usavam fitinhas ainda saindo dos punhos, um de cada lado. Essa já era a versão feminina, Ceci, né? O banco era daquele de mola, assim, que você usava para levar algum objeto ali. E quando eu vim para o colégio, eu havia feito meio que um trato com Deus, eu fiz um acordo com Deus. Eu vou contar algumas coisas para vocês essa semana, não em ordem cronológica, mas a partir da intenção que eu quero em contar esses episódios. Mas um trato que eu fiz com Deus foi que jamais eu negligenciaria um dia de trabalho, ainda que as circunstâncias não fossem as favoráveis. Você sabe que a vida pode ser decidida num dia?
A vida pode tomar um rumo a partir de uma decisão firme que você toma. Algumas vezes as pessoas acham que as coisas acontecem por acaso. A senhora White diz que um caráter não é obra do acaso. O caráter não pode ser herdado. Entenda, caráter não é herdado. Você pode até herdar uma personalidade meio ruim. Isso pode vir de terceira e até quarta geração. Você pode trazer consigo alguns traços do teu avô e do teu bisavô, mas caráter não é herdado nem para um lado e nem para o outro. Ainda que o temperamento possa fazer com que você vá numa direção, mas o pecado não pode ser desculpado. E a graça de Deus, quando chega em nós, ela nos dá poder de vencer coisas herdadas e cultivadas. José naquele dia podia ter se lamentado, afinal de contas, que pecado ele havia cometido para estar naquela situação? Pois bem, o trato que eu havia feito com Deus é que eu não negligenciaria nenhum dia de trabalho. E é interessante, porque já nas primeiras férias, onde eu comportei, era uma cidade litorânea, e as pessoas assistiam o culto na campanha de comportagem com calção de banho por debaixo da calça, e depois eles saíam todos prontos para trabalhar no domingo, só que eles iam para a praia, e eles me convidaram para ir para a praia, mas eu havia feito um trato com Deus, e era incrível, porque a cidade litorânea, eu chegava no bairro que haviam me dado e não tinha ninguém, absolutamente ninguém em casa, então eu esperava as pessoas voltarem da praia até o final da tarde para conseguir fazer o meu trabalho, mas eu não podia ir para a praia, era um trato, era um acordo, uma decisão pode mudar muita coisa, e às vezes a gente vai negociando com a gente mesmo, a gente vai se enganando. Eu havia feito esse trato, pois bem, era um dia de muito inverno, era uma quarta-feira muito chuvosa, estava um tempo horroroso, e eu estava a 8 quilômetros da cidade, e eu tive que tomar essa decisão de não negligenciar aquele dia, então eu me preparei. É uma cena horrorosa, porque eu tive que colocar um daqueles sacos de lixo preto, que o homem ali, era uma casa familiar rural onde eu estava dormindo, e o cara me arrumou um saco daquele lixo preto, e aí eu abri um buraco assim na parte de cima, e me encapuzei com aquele negócio. Para proteger os pés, uma sacolinha daquela branca do supermercado, manja? Sabe como é que é? E aí eu amarrei aquele negócio assim no meu pé. E eu tinha um guarda-chuva, é daqueles do Paraguai de R$5, aqueles que eles vendem assim só no dia de chuva. E esse meu guarda-chuva, ele ainda tinha um problema, uma haste tinha quebrado, então ele era assim, né? Meio torto. E aí eu, orei a Deus com intensidade ao sair do quarto naquela manhã e disse assim: Senhor, o dia está horroroso, não tem como dar errado, hoje o Senhor vai me abençoar, porque é muito esforço por uma pessoa só. Me arrumei, me emparelhei, subi naquele... A minha mochila, botei também dentro de um saco plástico, botei naquela garupa, amarrei com aquela borracha de câmara de pneu, e vamos nós, 8 quilômetros, pedalando. Eu cheguei do outro lado, era um estado terrível, assombroso, todo molhado, todo encharcado. E você sabe que o agasalho de um comportor, na última parte das férias, com a chuva, ele sabe? Depois que eu tirei todo o equipamento, eu percebi que não adiantou de nada. Eu podia ter ido mais bonitinho, que ia ter molhado do mesmo jeito. Tirei os plásticos e tal, e aí eu fui andando. Enquanto eu andava, gente, a meia fazia assim dentro do tenda, assim, não. Na medida em que eu batia na casa das pessoas, elas me olhavam. É um tipo de dia, você não recebe visita em dia de chuva. As visitas sujam a sua casa em dia de chuva. Então, aquelas donas de casa primorosas do interior, aquela cultura, tudo muito limpo, tudo muito ajeitado, elas mandavam eu entrar com pena, porque estava todo molhado, mas ao mesmo tempo assim dizendo, por favor, tenta não encostar em muita coisa por aí, certo? Mas foi complicado. Mais complicado é que eu fui almoçar sem ter vendido nada, com uma sensação assim meio que de derrota. Eu precisava que as coisas estivessem acontecendo e não aconteceram. E eu falei: Senhor, mas não tem como, mas beleza, às vezes amanhã é assim mesmo, de tarde sai. E na medida em que as horas avançavam e não saía nada, e entenda, eu nunca tinha zerado um dia. E naquele dia especialmente, não tinha como Deus não me abençoar. E eu comecei a sentir dentro de mim um sentimento assim meio que de frustração, de incomodação.
como se Deus tivesse quase que forçado a me abençoar a partir do meu esforço. Nas nossas relações, na nossa vida, é possível que em alguns momentos a gente acabe nutrindo alguns sentimentos de descontentamento com Deus a partir de nossas perspectivas, a partir de nossas expectativas. Pode ser que eu esteja falando para alguém aqui que sonhou estar numa condição melhor do que a que está hoje. E pode ser que parte dessa frustração, parte dessa expectativa não correspondida, você transfira inclusive para Deus. Eu fico pensando, José a caminho do Egito. A revelação nos diz que a sua vida foi decidida naquele dia e que ele seria fiel. Entenda, ele decidiu pela fidelidade quando tudo era desfavorável. Quando ele, de fato, fora vítima de uma situação onde ele não tinha culpa. Vivemos num mundo e num contexto de injustiça, de pecado, mas a impressão que dá às vezes é que a gente meio que pressiona Deus na parede para dizer a Ele como é que Ele tem que gerenciar as coisas, o mundo e a minha própria vida, a partir de minhas expectativas. Isso é muito complicado. 3 horas da tarde eu cheguei numa madeireira, e eu me lembro que me encostei na parede, na beirada do telhado, e eu fiz uma oração lá, assim, meio que tentando pegar ânimo de onde eu já não tinha, todo molhado, sujo, correndo o perigo de ficar doente, afinal de contas os pés estavam úmidos desde a parte da manhã, já querendo voltar, e eu fiz uma oração, olhei para aquele céu cinzento e falei, Senhor, por favor, me abençoa, eu preciso de ajuda, agora tem que acontecer. Eu entrei, um homem me recebeu, tinha ali uns 3 funcionários que estavam parados, porque estava chovendo, não tinham como usar as máquinas lá na área externa. E aí eu sei que eu fiz ali uma apresentação e realmente falei animado, eu estava animado e eu estava com uma expectativa. E o homem que também não tinha muito o que fazer naquela hora me deu toda a liberdade para falar. E me dava os sinais de que poderia comprar ao final. E eu já aqui comigo, enquanto falava, pensava que esse aí está no papo. E eu cheguei ao final e ofereci aquela coleção maior e tal. A partir do que eu via no escritório, do carro que estava na garagem, você já vai e faz um, né? Aí o homem olhou para mim no final assim, eu falei, e ficou aquele, né, quem fala primeiro perde agora. Não vou querer. Como assim o senhor não vai querer? Não, veja, não, mas o senhor, e aí eu já perdi o rebolado. O senhor não acha que isso não é importante? Isso, o senhor gostou, entende, a saúde, a família? Não, é legal, mas não vou comprar. Quem sabe esse período do ano não seja o mais favorável, quem sabe se não for a coleção inteira, uma parte dela. Não, o problema não é o dinheiro, é que hoje eu não vou comprar nada mesmo. Eu fiquei arrasado, sabe? Eu fiquei arrasado. E a minha chateação não era com ele, minha chateação era com ele. No meu coração era assim, se Deus tivesse feito a parte dele, tinha dado certo. Deus não fez a parte dele, porque eu estou fazendo a minha. Que atrevimento, né? Puxa, que atrevimento. Eu guardei as coisas ali dentro da minha pasta, saí do escritório, encostei na parede de novo, na beirada daquele telhado, olhei para aquele céu cinzento. Eu não disse audivelmente, mas pensei, não vou dizer nada. Chateado. Estava chateado. Bem chateado. Voltei. José chegou no Egito. E é interessante porque uma pessoa que realmente é alguma coisa, ela é essa coisa em qualquer lugar. Olhe para mim, não deveríamos nunca, sob hipótese alguma, sermos regidos pelas circunstâncias. Alguns se escondem atrás das circunstâncias, dizendo, eu fui forçado a fazer aquilo. Não tinha como fugir, era inevitável tal coisa. A decisão é de responsabilidade pessoal, uma alma nunca peca impelida por qualquer coisa, a não ser por sua própria vontade. No fim das contas, a última palavra é sua, sempre é sua.
E José chegou lá com uma decisão: eu vou ser fiel ao Deus de meu pai, custe o que custar de minha parte. É possível que você tenha saído de casa cheio de sonhos e de ideais, vindo para este lugar aqui. E como eu disse ontem para os mais novos, eu digo a você, é possível que quando você volte em sua casa nas férias, os seus pais, sua família e sua igreja não vejam você num formato melhorado. Não vejam você num nível mais avançado de espiritualidade. Pode ser que você tenha saído de casa muito melhor do que o estado em que você se encontra hoje. Essa semana nós precisamos reavaliar um pouquinho nossa trajetória. Porque uma pessoa ela é essa coisa em qualquer lugar. E se nós não temos sido o que deveríamos ser, nós vamos precisar reavaliar. Porque o que está em jogo aqui não é uma semana de oração ou decisões que vão respingar nas próximas semanas e depois se esquece. O que está em jogo aqui não é o teu período de formação acadêmica, para depois você chegar e entrar e conquistar o mercado de trabalho. O que está em jogo aqui é a sua formação espiritual. O que está em jogo aqui são questões de consequências eternas. A partir de uma perspectiva bíblica, eu e você não somos daqui. Vamos ver isso mais especificamente na quarta-feira. O que está em jogo aqui é seu destino eterno. O que está em jogo aqui é se o sangue de Cristo remidor vai surtir os seus efeitos na sua vida e te levar para a eternidade ou não. O que está em jogo aqui é muito maior do que se pode ver aqui. Ele vai para a casa de um homem lá como escravo, lembre-se, ele é um escravo. E ele se destaca. Se você observar o capítulo 39, aquela expressão clássica que acaba esboçando a vida de José, você vai olhar o final do 2º verso do capítulo 39, o final do 3º verso do capítulo 39, e você vai ver que tem um segredo aí. O que José bota a mão vira ouro, e o segredo é assim, a primeira parte do 2º e do 3º verso, o Senhor era com José. Aí no verso 3, o Potifar, ele viu que o Senhor era com José, e o que ele botava a mão prosperava. É lógico, o que você é, não tem como esconder, o que você é o que você é. E o que ele botava a mão dava certo. E agora vem o segundo grande golpe na vida de José, que sinceramente ele também não tem culpa. Para falar a verdade, ele era tão especial que ele toma no lombo de novo. E agora parece que é mais terrível. Porque quando você toma a segunda bordoada, sabe? Quando você é vítima de uma injustiça pela segunda vez, a primeira vez te pega de surpresa, e você se esforça para levantar, mas quando você toma a segunda, parece que o segundo golpe assim, ó, é nocaute, sabe? Parece que você não vai conseguir se levantar. E lá na casa, adivinha? Você conhece a história? A mulher do chefe começa a dar em cima dele, e diz que era um negócio contínuo, era um negócio diário. Mas o que uma pessoa ela é em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias. A visão que José tem da vida é o que lhe garante as decisões corretas, porque José não observa apenas o risco de ser descoberto, ele não avalia apenas o risco de o seu patrão saber, não, a perspectiva de José é correta. As consequências em relação ao patrão, de fato, não é aquilo que o impede de ceder à tentação dessa doida. Não. Se você observar, olha o que diz aí. Verso 9, última parte. Como, pois, cometeria o tamanha maldade e pecaria contra Deus? A perspectiva de José é correta. Eu fico pensando que se nós tivéssemos garantia de que não fôssemos pegos fazendo alguma coisa que tiraríamos vantagem, alguns de nós faríamos. É possível que alguns de nós só não cometemos algumas atrocidades com medo das consequências, mas sinceramente é uma motivação completamente equivocada. Agostinho tinha uma frase antiga, um dos pais da igreja: me tira o desejo quando eu tiver oportunidade, me tira a oportunidade quando eu tiver o desejo. Independente do desejo e da oportunidade, amigo, o pecado é uma agressão contra Deus. O pecado é uma violação ao que Deus é e ao propósito da sua vida. Como é que eu vou cometer tamanha maldade contra Deus? José tem a perspectiva correta. É possível que eu esteja falando para algumas pessoas aqui que tenham esquecido do olhar de Deus,
da visão que Deus tem. Seu coração é um livro aberto, companheiro. Cada capítulo da sua história está aberto diante de Deus como um livro que pode ser lido. Seu coração é uma jurisdição onde Deus fica transitando o tempo todo. E alguns de nós vivemos como se isso não acontecesse. Ele sai correndo. De novo a roupa, né? A roupa fica nas mãos da mulher, ela faz um escândalo. Porque esse tipo de pessoa faz esse tipo de coisa, sabe? De fato o chefe não acreditou, também devia saber a mulher que tinha. Se tivesse acreditado, não tinha sobrado nada de José. Então mandou ele para a cadeia para não ficar tão mal assim. Mas quem é, independente de onde esteja. Ele brilha lá no calabouço. O preso ficou com a chave da cadeia. Era ele que gerenciava o negócio. Eu fico pensando, sabe, ter um funcionário como José deve ser uma beleza, porque você fica tranquilo. O que ele bota a mão prospera. E aí o título da mensagem de hoje pela manhã é acima da mediocridade. Eu fico pensando que alguns de nós levamos a vida inteira só com a barriga. Estuda para passar, tira nota para passar, trabalha só para o chefe não reclamar. Pelo amor de Deus, gente. Nós deveríamos ser os melhores, não para que alcançássemos o aplauso não, deveríamos ser os melhores porque aquilo que é melhor atrai a glória ao nosso Criador. O melhor em tudo, para aquele que é o melhor de todos. José brilha na cadeia, é lógico. Você lembra, ele interpreta os sonhos, e aí vem um terceiro golpe. O terceiro já não é tão difícil, mas doeu, porque ele foi esquecido. E depois que interpretou o sonho do copeiro, que voltou para o palácio, 2 anos mais ele ficou ali. Amnésia terrível essa do copeiro. Eu acho que a amnésia do copeiro era porque, não sei, 2 anos. José tinha um bocado de motivo para pensar assim, ó. Cara, será que vale a pena ser fiel? Eu era um bom filho. Levei uma surra dos meus irmãos. Fui vendido como escravo. Fui um bom funcionário. A patroa fez o que fez comigo. Acreditaram nela e me jogaram na cadeia. Tenho sido um bom prisioneiro. E quando fiz alguma coisa para chegar lá, a notícia chega lá que eu não sou tão ruim assim. Vale a pena. Entenda. A decisão por aquilo que é correto não se faz a partir das vantagens. A decisão por aquilo que é correto não se faz a partir das perspectivas de ganho. Você é fiel, ainda que a fidelidade te leve para o buraco. Aquela quarta-feira tinha sido muito difícil para mim. Mas nada como um dia após o outro, né? E depois de alguns dias, no início da semana seguinte, nessa mesma cidadezinha que estava quase acabando, eu fui visitar o escritório de contabilidade que havia ali. Cheguei num horário impróprio, pediram para eu voltar depois do expediente, para me ouvirem com mais atenção. Voltei às 5 da tarde. Haviam 5 mulheres, a dona, a proprietária e 4 funcionárias. E aí elas fecharam as portas, tiraram o telefone do gancho, fizeram ali um meio círculo. E você sabe que quando as mulheres se unem, elas são complicadas, né? E era ali, um menininho, né? Naquele dia não estava molhado, não, mas era um menininho, né? E elas, quando eu comecei a falar, falei um pouquinho sobre saúde. Quando eu entrei na questão do familiar, eu sentei a ripa nos maridos, não estava presente para se defender, né? Então, apresentei a ideia ali, como que se eles lerem isso daqui, vocês vão ter uns maridos fantásticos, né? Isso aqui é a solução para a vida de vocês. E vindo de um menino não casado, novinho e tal, foi bastante irônico ali a situação. E depois de um bom momento, porque elas estavam assim, sem pressa, sem nada, eu devo ter falado quase meia hora, e falei mesmo e tal, aquela coisa toda.
E aí ao final, sem dar detalhes de preço, quantos livros eram, a primeira da ponta, que era a proprietária, falou assim, eu quero que você traga esses livros para mim. E eu, não, espera, deixa eu te dizer quando. Não, pode trazer para mim, pode trazer para mim. Tá, então eu vou dizer para as outras aqui, olha, custa tanto, vem assim e tal. Aí a segunda olhou e falou, não, traz para mim também. Aí a terceira, né, eu também quero. Aí a quarta, que já estava meio assim e tal, né, quem sabe eu pego emprestado delas e tal, alguma coisa assim. Não podia ficar por menos, todo mundo ganha igual ali, com exceção da dona. Não, traz para mim também. E a quinta não teve jeito. Também comprou. E aí, enquanto eu estava ali apressado para preencher os pedidinhos, né? Que ia entregar só depois, tarará, entregando aqui, entregando lá, animado, imagina, já, fazendo as contas aqui, né? 5 coleções, né? Animadão e tal. É interessante, né? Porque a vida da gente é assim, tem dia que a gente está malzão, tem dia que a gente está bem e tal. E no dia que você está bem, está com a energia lá em cima, você tem que reservar isso aí um pouquinho para o dia que você está mal. E o dia que você está mal, você também tem que lembrar que não vai durar a vida inteira esse dia mal. Eu estava bem naquele momento ali, né? O ânimo lá em cima. Deixa eu ver o tempo aqui, preciso acabar. E aí, eu fazendo negócio ali, rapidão, mas eu tinha um negócio dentro de mim, uma dúvida, porque venda não é assim. A primeira foi muito afoita, sem dizer valor, sem dizer nada. E aí, quando eu já estava com os pedidos feitos, a mochila nas costas, eu perguntei para a patroa, falei assim, escuta, estou muito feliz que vocês compraram, então, mas por que você foi tão assim, né? Isso não é comum e tal, porque, né? Você comprou mesmo sem saber quanto que isso ia te custar. Não, semana passada eu estava aqui, o dia estava mais tranquilo, tal, fui procurar umas receitas na internet para cozinhar para o meu marido, achei uma lá, saí mais cedo do trabalho, passei no supermercado, comprei uns ingredientes diferentes, fui preparar a comida. Aí ele chegou no horário habitual, tal, preparei a comida, eu vi que ele estava meio calado, chegou, sentou na poltrona, ligou a televisão, ficou lá. Eu perguntei, está tudo bem e tal, estou preparando uma comida especial para nós, que bom, tal. Sentamos à mesa, contei como é que foi meu dia, ele já não falou muita coisa, percebi que ele estava assim meio ruim, aí fomos para a cama, eu disse, mas o que está acontecendo? Você sabe como é que é a mulher, né? Você sabe como é que é. E aí tal, meu marido não é daquele jeito, perguntei daqui, perguntei de lá, ele, não, nada não, tal. E é uma pedra, ele chega e deita na cama e dorme. Naquele dia ele ficou girando para um lado, girando para o outro, girando para um lado, girando para o outro. E eu falei, mas que coisa. Aí eu não aguentei, eu liguei o abajur ali e falei, mas o que aconteceu? Você está me escondendo o quê, hein? Aí ele sentou na cama e falou, pois é, hoje foi um menino lá no escritório, coitado, estava tudo molhado. Ele andava, chegava a fazer assim, ó. Falou animado, estava chovendo e tal. Falou animado. Falou umas coisas boas lá. Família, né? Até saúde, coisa para a gente cuidar melhor da alimentação e tal. No final ele me ofereceu os livros lá, eu não comprei. Depois me arrependi. Falei, meu Deus, cadê a mãe daquele menino? Onde será que ele está dormindo? O que será que ele está comendo? Aí peguei a caminhonete e fui atrás dele, andei pela cidade inteira, mas não achei mais o menino. Como é que você... Aí ela assim, tá vendo que eu comprei? Agora eu tenho que chegar em casa, estou correndo, doida para chegar em casa, para falar, calma, salvei o menino, né? Sabe, gente, eu entendo que Deus tem alguns planos para a gente. Mas antes de a gente administrar os perigos do palácio, é possível que alguns de nós tenhamos que nos portar de forma elegante, fiel, verdadeira, lá no calabouço. Alguns atingirão níveis de utilidade e influência e jamais estariam preparados para tal posição se não tivessem passado pelas mazelas da injustiça da vida. Pode ser que você esteja vivendo um momento dramático, difícil. Pode ser que você, inclusive, esteja abrigando no seu coração sentimentos de inconformidade, como se Deus tivesse esquecido você. Mas entenda, Deus não tira os olhos da gente nem por um instante. Está difícil, está doendo, está devendo, está complicado.
Eu não sei se Deus vai te jogar no palácio um dia. Mas ainda que o palácio não seja aqui, se Ele tiver que te manter no calabouço a vida inteira para te levar para o palácio, que assim seja. Eu e você temos que tomar uma decisão. E uma decisão pode definir a vida. Uma decisão pode definir o destino. Qual é a decisão? Essa semana, eu e você seremos incentivados a tomar decisões que podem definir nossa eternidade. Se almeja lá, pode ser que esse momento seja necessário. Alguém vai cantar isso? Cadê? Pode vir aqui. Que essa música e o poder que ela tem ajude você a processar o recado de Deus. Que essa música possa levar você a uma reflexão. Venha com expectativas elevadas amanhã pela manhã. E se você tem condições, apareça aqui de novo à noite com expectativas elevadas. Deus quer fazer um negócio, gente. E a gente precisa se colocar na posição ideal para Deus cumprir sua promessa. Quem é em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias. Enquanto ela canta, incline sua cabeça, conversa com o Senhor. Hoje se ouvir a sua voz, não endureças o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não rejeite mais o convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Estas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não rejeite mais o convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver,
qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Amém. Vamos orar? Nosso Senhor, o Senhor tem propósitos elevados para cada um de nós, níveis de utilidade, de responsabilidade. E o Teu desejo é que Tua glória seja manifesta através de nossa vida. Independente de onde Tua mão nos guie, ou onde a injustiça desse mundo nos leve sob a Tua permissão, nós cremos que precisamos brilhar, manifestar quem o Senhor é através de nossas ações. Circunstâncias não podem nortear a nossa vida ou as nossas decisões. Por isso, ajuda esse grupo, ajuda essa instituição a revelar Tua glória, Pai. Que sejam leais e fiéis, que tomem a decisão que vai mudar completamente os seus destinos, porque foram sensíveis à voz do Teu Espírito. Esta semana, temos algo a fazer aqui, uma missão a cumprir. E se não for agora, Senhor, quando será? Quando o Teu Espírito será derramado em plenitude? Quanto tempo ainda mais teremos que esperar? Que nossa geração cumpra o seu dever e que o Senhor venha em nossos dias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.